Bem-vindos à nossa aula de automação e sistemas inteligentes na educação. Para iniciar, pense em dois recursos utilizados por uma instituição de ensino. O primeiro envia uma mensagem aos estudantes sempre que o prazo de uma atividade se aproxima. O segundo analisa resultados, identifica dificuldades recorrentes e recomenda materiais diferentes para cada pessoa. À primeira vista, os dois sistemas parecem igualmente inteligentes, porque realizam tarefas sem que alguém precise repetir o comando a cada momento. No entanto, eles funcionam de maneiras distintas. O primeiro segue datas e regras previamente cadastradas. O segundo utiliza dados para reconhecer padrões e adaptar uma recomendação. Essa comparação é importante porque automação e inteligência artificial costumam aparecer juntas, mas não significam a mesma coisa. Uma tarefa pode ser automatizada sem utilizar a aprendizagem de máquina, modelos generativos ou qualquer mecanismo capaz de ajustar respostas com base em dados. Ao mesmo tempo, um sistema de IA também pode automatizar etapas de um processo. Por isso, em vez de separar essas tecnologias como se fossem mundos completamente diferentes, precisamos compreender o que cada uma realiza, quais informações utiliza e até onde pode interferir no percurso adequacional. Comecemos então pela automação baseada em regras, pois ela oferece a referência necessária para reconhecermos o que muda quando dados e modelos passam a orientar as respostas do sistema. A automação ocorre quando uma tecnologia executa uma tarefa seguindo um fluxo previamente definido. O sistema recebe uma condição, aplica uma regra e produz uma ação esperada. Enviar lembretes, liberar um conteúdo após a conclusão de uma etapa, ou registrar automaticamente a entrega de uma atividade são exemplos desse funcionamento. Nesses casos, a tecnologia pode reduzir tarefas repetitivas e tornar processos mais organizados. O professor deixa de realizar manualmente cada aviso ou registro, mas continua definindo as condições, os prazos e as ações que serão executadas. A automação não interpreta integralmente a situação, ela percorre o caminho que foi programado. Isso não diminui sua utilidade. Em muitas situações, uma solução simples e previsível é mais adequada do que um sistema complexo. Quando a necessidade é conhecida e o fluxo pode ser claramente descrito, a automação oferece consistência, rapidez e possibilidade de acompanhamento. O cuidado está em não atribuir ao sistema uma capacidade que ele não possui. Um lembrete automático pode informar que o prazo está próximo, mas não sabe por si só se o estudante enfrenta uma barreira de acesso, não compreendeu a atividade ou necessita de outro tipo de apoio. Quando a tecnologia passa a analisar dados, classificar situações ou adaptar respostas, entramos em outro campo de possibilidades. É justamente essa passagem que nos permite compreender o funcionamento dos sistemas chamados inteligentes. Um sistema inteligente pode utilizar dados e modelos para reconhecer padrões, estimar resultados, classificar informações ou recomendar ações. Em vez de apenas repetir uma sequência fixa, ele modifica sua resposta conforme os dados disponíveis e a função para a qual foi desenvolvido. Na educação, isso pode acontecer quando uma plataforma identifica que um estudante compreende definições, mas apresenta dificuldades para aplicar os conceitos. A partir dessa evidência, o sistema pode sugerir situações-problema, oferecer pistas ou recomendar uma revisão específica. Essa adaptação não significa que a ferramenta compreende o estudante como o professor o compreende. Ela trabalha com registros parciais, como respostas, tempo de interação, padrões de erro e escolhas realizadas na plataforma. Esses dados podem apoiar a análise, mas não representam toda a experiência de aprendizagem. Por essa razão, uma recomendação automatizada deve ser tratada como uma informação a ser interpretada, e não como uma decisão definitiva. O contexto, os conhecimentos prévios, as condições de participação e as observações docentes continuam essenciais para compreender o que está acontecendo. Com essa distinção estabelecida, podemos observar onde a automação e IA aparecem na educação e perceber que suas aplicações vão muito além dos chatbots que se tornaram mais conhecidos nos últimos anos. Automação e sistemas inteligentes podem estar presentes em tutores virtuais, plataformas adaptativas, recomendadores de conteúdo, correção automatizada, análise da aprendizagem, assistentes educacionais e chatbots. Cada recurso ocupa uma função diferente e precisa ser analisado a partir do objetivo pedagógico ao qual pretende responder. Um tutor inteligente pode oferecer pistas graduadas durante a resolução de uma atividade.
Uma plataforma adaptativa pode reorganizar a sequência de exercícios conforme o desempenho. Um recomendador pode sugerir textos, vídeos ou problemas relacionados às dificuldades identificadas. Sistemas de análise da aprendizagem podem organizar grandes volumes de registros e ajudar o professor a observar padrões que seriam difíceis de perceber isoladamente. Assistentes e chatbots podem responder dúvidas frequentes, orientar a navegação ou apoiar a localização de informações institucionais. Essas aplicações podem ampliar a capacidade de acompanhamento e reduzir o tempo gasto em procedimentos repetitivos. Entretanto, o valor pedagógico não está apenas na velocidade da resposta. Ele depende da qualidade da informação produzida e da forma como essa informação participa das decisões de ensino. Para entender melhor essa relação, vale examinar uma das aplicações mais conhecidas, os sistemas tutores e adaptativos, que prometem oferecer apoios diferentes conforme o percurso de cada estudante. Os tutores inteligentes procuram oferecer orientação durante a realização de uma tarefa. Eles podem apresentar uma pista, indicar um erro, sugerir uma nova tentativa ou explicar uma etapa. Quando bem planejado, esse apoio ajuda o estudante a continuar pensando, em vez de simplesmente entregar a resposta final. Os sistemas adaptativos, por sua vez, modificam elementos do percurso a partir das evidências de interação e desempenho. Podem alterar a dificuldade, selecionar outro exemplo, retomar um conteúdo ou propor uma atividade diferente. O objetivo é ajustar o apoio sem abandonar os conhecimentos formativos comuns à turma. O risco aparece quando uma dificuldade provisória se transforma em uma classificação permanente. Se o sistema oferece apenas tarefas mais simples a quem errou nas primeiras tentativas, pode reduzir as oportunidades de enfrentar desafios e desenvolver novas estratégias. Por isso, a adaptação precisa ser revisável. O estudante deve ter possibilidade de avançar, demonstrar aprendizagem por diferentes meios e compreender por que determinado apoio foi oferecido. O professor precisa comparar as recomendações com outras evidências e intervir quando o percurso se tornar restritivo. Também é importante preservar momentos comuns à turma. Percursos diferenciados podem oferecer apoios específicos, mas todos os estudantes continuam precisando compartilhar conhecimentos, dialogar com os colegas e participar de experiências coletivas. A adaptação deve ampliar caminhos sem fragmentar o processo formativo. Esses cuidados mostram que adaptar atividades é apenas uma parte do processo. Muitos sistemas também procuram construir perfis, prever resultados e organizar dados sobre a aprendizagem, o que amplia as possibilidades de acompanhamento e também as responsabilidades envolvidas. O perfilamento reúne dados para representar características ou padrões de um usuário. Na educação, pode indicar temas em que o estudante apresenta maior domínio, erros recorrentes, frequência de participação ou tipos de atividade em que necessita de mais apoio. A previsão procura estimar um resultado futuro, como a possibilidade de abandono, atraso ou dificuldade em determinada etapa. Já a análise da aprendizagem organiza registros para apoiar a compreensão de trajetórias individuais e coletivas. Essas funções podem ajudar a antecipar intervenções, mas não produzem certezas. Uma previsão é sempre construída a partir de dados anteriores e critérios definidos pelo sistema. Ela pode deixar de considerar mudanças recentes, condições não registradas ou diferenças entre os contextos. Transformar uma estimativa em rótulo pode limitar expectativas e reforçar desigualdades. O professor deve utilizar esses resultados como sinais para investigar, dialogar e reunir outras evidências. Uma indicação de risco pode motivar uma conversa, a análise de produções e a revisão das estratégias, mas não deve determinar sozinha o percurso acadêmico de alguém. Além de acompanhar trajetórias, as ferramentas automatizadas também aparecem na avaliação. Nesse campo, a rapidez pode ser atraente, mas os critérios, os limites e as consequências da decisão exigem atenção ainda maior. Sistemas automatizados podem corrigir questões objetivas, identificar padrões em respostas, organizar resultados e produzir versões iniciais de feedback. Em atividades de baixo risco e com critérios claros, essas funções podem agilizar devolutivas e liberar tempo para um acompanhamento mais próximo. Entretanto, avaliar não significa apenas localizar erros. A avaliação pedagógica considera objetivos, percurso, contexto, estratégias utilizadas e possibilidades de desenvolvimento. Uma resposta incompleta pode revelar um raciocínio promissor,
enquanto um texto formalmente adequado pode esconder a ausência de compreensão. Quando a ferramenta analisa produções abertas, o professor precisa conhecer os critérios utilizados e verificar se diferentes linguagens, repertórios e formas de expressão estão sendo tratadas de maneira justa. Um sistema pode funcionar bem na média e falhar com determinados grupos ou contextos. Por isso, quanto maior o impacto da avaliação, menor deve ser a dependência de uma única evidência automatizada. Notas, progressão, encaminhamentos e decisões que afetam direitos exigem revisão humana, documentação e possibilidade de contestação. Essa mesma lógica de apoio e não de substituição também se aplica aos assistentes virtuais, chatbots e sistemas de recomendação, que passaram a ocupar um espaço crescente na comunicação e no acesso aos conteúdos educacionais. Assistentes virtuais e chatbots podem responder dúvidas frequentes, orientar estudantes em ambientes digitais, explicar procedimentos e apoiar a busca por informações. Quando integrados ao planejamento, ajudam a oferecer respostas iniciais, sem eliminar o contato com professores, tutores e equipes de apoio. O limite aparece quando a resposta automática é tratada como suficiente para qualquer situação. Dúvidas conceituais complexas, dificuldades pessoais, conflitos e decisões acadêmicas precisam de escuta, contextualização e responsabilidade humana. O sistema deve reconhecer quando encaminhar a conversa para uma pessoa. Os recomendadores de conteúdo enfrentam um desafio semelhante. Eles podem ampliar o repertório ao apresentar materiais relacionados aos interesses e às necessidades do estudante, mas também podem restringir a experiência quando repetem apenas conteúdos semelhantes aos já acessados. Para evitar esse fechamento, as recomendações podem combinar continuidade e diversidade. O professor pode inserir perspectivas contrastantes, conteúdos comuns à turma e momentos de discussão coletiva, garantindo que a personalização não produza isolamento ou empobrecimento do currículo. A transparência também precisa fazer parte dessa experiência. Estudantes e professores devem saber que estão interagindo com um sistema automatizado, compreender a finalidade do recurso e ter acesso a formas de correção ou encaminhamento quando a resposta não for adequada. Ao observarmos todas essas aplicações, percebemos que bom desempenho técnico não garante qualidade educacional. Essa constatação nos leva a uma questão central da pesquisa sobre IA na educação superior: a participação dos educadores no desenvolvimento, na escolha e na avaliação das ferramentas. Uma revisão sistemática sobre aplicações de IA na educação superior identificou 4 áreas recorrentes: perfilamento e previsão, avaliação, sistemas tutores inteligentes e sistemas adaptativos ou personalizados. O estudo também chamou atenção para a participação reduzida de educadores nas pesquisas analisadas. Esse dado é significativo porque uma tecnologia pode apresentar bons resultados computacionais e ainda assim não responder às necessidades de uma turma. Precisão, velocidade e capacidade de processamento são importantes, mas não definem sozinhas uma experiência de aprendizagem significativa. Educadores conhecem os objetivos formativos, as dificuldades concretas, as relações da turma e as condições institucionais. Profissionais da tecnologia compreendem arquitetura, dados, funcionamento e limitações técnicas. A integração responsável depende do diálogo entre esses conhecimentos. Os estudantes também precisam participar. Sua experiência ajuda a revelar barreiras de acesso, respostas inadequadas, dificuldades de compreensão e efeitos que não aparecem nos indicadores técnicos. Famílias, equipes de acessibilidade e gestores podem contribuir conforme a finalidade e o impacto da ferramenta. Antes de uma adoção ampla, é recomendável começar com uma necessidade delimitada, testar a ferramenta em pequena escala, estabelecer critérios de acompanhamento e oferecer alternativas equivalentes. Essa etapa permite observar como o recurso funciona no contexto real. Durante o teste, a instituição pode recolher produções, ouvir os participantes, comparar resultados e registrar problemas. Não basta confirmar que o sistema executou a tarefa. É necessário verificar se favoreceu participação, compreensão, autonomia e qualidade do acompanhamento. Com base nessas evidências, a equipe decide se a ferramenta deve ser mantida, adaptada, ampliada ou recusada. Assim, a tecnologia deixa de ser uma promessa abstrata e passa a integrar um processo pedagógico consciente, documentado e aberto à revisão. Esse percurso nos conduz ao encerramento da aula.
no qual a atenção se volta para o modo como professores e instituições podem assumir a condução das escolhas tecnológicas. Ao integrar automação e sistemas inteligentes à educação, mantenha sempre o objetivo pedagógico como ponto de referência. A tecnologia pode organizar informações, ampliar o acompanhamento e oferecer novos apoios, mas sua função precisa permanecer claramente definida. Utilize resultados automatizados como elementos para análise, nunca como decisões incontestáveis. Combine dados da plataforma com produções, diálogo, observação e conhecimento do contexto, preservando a responsabilidade docente e a possibilidade de revisão. Valorize soluções simples quando elas forem suficientes e adote sistemas mais complexos somente quando houver uma necessidade que justifique essa escolha. Inovação responsável não é acumular funcionalidades, mas utilizar cada recurso na medida adequada ao problema educacional. Continue as leituras e realize o exercício de fixação, observando a diferença entre regras automáticas, análise de dados e adaptação de percursos. Esse olhar ajudará a reconhecer o que cada ferramenta realmente oferece e quais cuidados devem acompanhar seu uso. Que a automação libere tempo para o encontro, que os sistemas inteligentes ampliem as possibilidades de acompanhamento e que nenhuma resposta tecnológica diminua a importância da mediação humana. Encerramos esta aula reafirmando um princípio essencial. Na educação, a inteligência das ferramentas somente ganha sentido quando fortalece a aprendizagem, a autonomia e o trabalho consciente de quem ensina e de quem aprende.